Oi pessoal do oitavo ano, bom dia, tudo bem com vocês? Todos quietinhos dentro de casa, fazendo as tarefas, não pode sair, é quarentena ainda, né? E se por um acaso, uma emergência, precisar sair, tem que usar máscara, né? Espero que tenham feito todas as lições até agora, tá? E vamos lá para mais uma aulinha. Hoje é terça-feira e o oitavo ano tem o que hoje? Já teve aula de história, já teve aula de matemática e agora vai ter aula... Não, a primeira aula de português, desculpa. A primeira aula de português, depois aula de geografia e depois aula de matemática, tá? Certinho então. Vamos lá então. Nós vamos lá na página 51, estamos começando aqui uma unidade nova, tá? Então, pega lá seu livrinho. Hoje eu ainda pretendo ver as tarefas de vocês, amanhã e depois. Vou dar um feedback, uma devolutiva, um retorno sobre essas lições. Quem fez, quem não fez, o que acertou, o que errou, se teve algum erro em comum a todos, tá? Ou se todo mundo acertou tudo. A partir de amanhã eu começo a fazer essa devolutiva, porque ainda preciso pegar as tarefas na escola, tá bom? Muita gente entregou na escola, muita gente mandou por e-mail, os da escola eu ainda preciso ir lá recolher, certo? Então vamos, pessoal, lá na página 51, já começa aí com uma tirinha, tá? Uma tirinha do Laerte. Laerte, ele é um cartunista ainda vivo, muito famoso e muito crítico. Gosta, assim, como todos os cartunistas, como o criador da Mafalda e outros, são pessoas críticas que não aceitam as coisas do mundo como elas são. E expõe o ponto de vista dele através de um cartoon, através de um desenho, através de uma tirinha, certo? Então vamos ver lá o que é que o Sr. Laerte dessa vez está criticando. Para poder entender, tem 3 palavrinhas ali, ó. Milord, lá no cantinho, vocabulário. Milord é uma forma de dirigir-se a um nobre inglês, equivalente a meu senhor, tá? Então, seria uma forma contraída, assim, de my lord. My lord é meu senhor. Aí na hora que juntou tudo, na hora de falar, ficou milord. Uma maneira de se referir a uma pessoa muito importante em inglês, tá bom? Personal trainer já é uma palavra que veio para o nosso cotidiano, né? Um treinador pessoal é uma expressão em inglês. E yes é sim. Então, talvez a única novidade aí seja milord, tá bom? Aí, lá no primeiro quadrinho, fala assim, pule milord. E o milord pula. Rasteje milord. E o milord rasteja. Pague ao meu personal trainer. Yes, milord. Então vamos ver. Lá no primeiro quadrinho, quem que a gente acha de início que é o milord? O cachorro ou o homem? Tá? No segundo quadrinho, quem que a gente acha que é o milord, a pessoa importante? O senhorzinho aí, o homem ou o cachorro? A surpresa, pessoal, vem no terceiro quadrinho, quando a gente realmente descobre que a pessoa importante aí, o milord, o my lord, é o cão, tá? E que o senhor lá que aparece nos outros quadrinhos, ele que é um personal trainer. E aí o outro cachorro, provavelmente alguém que fique lá na recepção, fala assim, yes, milord, paga o meu personal trainer, yes, milord. Então, o que é diferente aqui? O que é diferente, o que rompe com o cotidiano, o que rompe com a rotina? O fato de que o importante aí é o cão. Quem tem um título de nobreza aí é o cão. E o ser humano é apenas um personal trainer. Não desmerecendo o personal trainer, mas quem é a realeza, quem é de importância aí é o cachorro, tá? O que a gente não imagina no primeiro e no segundo quadrinhos. A gente vai realmente ter essa conclusão no último quadrinho. No primeiro e no segundo, você ainda fica assim, quem será que é o milord, né? Não sei, vamos ver então. Sem problemas? Então você vai lá para o exercício número 1, coloca lá no seu caderno assim, 12 de maio, tá? Coloca lá, livro de gramática, página 51 e exercício número 1. Lembrando que esses exercícios têm que ser feitos no caderno, levarão um vistinho aí, os professores nós vamos conferir depois que voltar, se Deus quiser, no finzinho de julho, né? Vamos ver. Quem está dando ordens nos 2 primeiros quadrinhos? Quem está dando ordem é o homem.
tá? E na 2, como sabemos que ele está dando ordens? Que modo verbal ele está usando? Olha, nós sabemos pelo gesto, né? Ele fala assim, pule, rasteje, então ele tem uma expressão aí das mãos, pelo gesto, e ele também usa verbos assim, ó, pule, rasteje, pague. Esses verbos estão no modo imperativo porque eles dão a ideia de ordem. Então, como que a gente sabe que ele está dando ordens? Através dos gestos. Os gestos são bem claros, né? Pule, rasteje, pague. E o uso de verbos no... Como é que se chama o tempo verbal que a sua mãe usa cada vez que ela fala assim: faça a lição, arrume seu quarto, sai do celular, não briga com seu irmão. Ela usa verbos no modo imperativo. O verbo imperativo se caracteriza por expressar ordens, certinho? 3. Qual é a surpresa que surge no último quadrinho? Que realmente o cachorro é um lord e o homem é um personal trainer. A surpresa é: o cachorro é um lord. Um lord que quer dizer o quê? Uma pessoa importante, uma pessoa rica, muito chique, lá para a Inglaterra, tá? O cachorro é um lord e o homem é um personal trainer. Ele é um funcionário, né? Ele não é tão importante quanto o cachorro. Certinho? O cachorro que é um lord e o homem é um personal trainer. Contrariando, né? Diferente do que a gente vê, né? Que quem é o importante é o homem e o cachorro é, às vezes, só um acompanhante. Certinho? Depois de ler a tirinha toda, como podemos explicar os 2 primeiros quadrinhos? O cachorro, que é o patrão, está fazendo exercícios. O cachorro está fazendo exercícios sob ordens do personal trainer, certo? Aí que a gente vai entender que o cachorro está fazendo exercícios e quem está mandando, quem está orientando é o homem. Exercícios sob as ordens do homem. Então, naquele momento, o homem manda no cachorro porque é ele que está ensinando as lições de ginástica ali, de treinamento, tá? Quais são os verbos que aparecem na tirinha? Aparece um verbo lá no primeiro balãozinho, depois um no segundo e um no terceiro. Os 3 verbos que aparecem são pule, rasteje e pague. Certinho? E como nós já respondemos aqui, esses 3 verbos estão no modo imperativo. Certinho? Sem problemas. Pessoal, aqui embaixo vocês têm uma explicação de um assunto que eu já tinha explicado em sala de aula, mas que eu vou retomar, tá? Porque nunca é demais. E se o livro tem aí alguns exemplos, nós vamos aproveitar os próprios exemplos do livro para dar continuidade, certinho? Aqui também precisa da lousa. Então, olha, vamos só ler rapidinho do que trata esse assunto aqui embaixo, depois eu faço um resumo para vocês aqui na lousa, tá bom? Você já sabe que cada verbo tem suas características, seus sentidos e que conforme a sua forma de aceitar ou não complementos, podemos classificá-los em verbos intransitivos, sem complemento, o bebê nasceu. Verbos transitivos diretos, seu complemento é o objeto direto que não é precedido por preposição. Verbos transitivos indiretos, seu complemento é o objeto indireto que é precedido por uma preposição. Verbos transitivos diretos e indiretos. Seus complementos são o objeto direto e o objeto indireto. Então escreva aí no seu caderno, pessoal, que esse assunto aí tem o nome de transitividade.
Transitividade verbal. Olha, o nome parece complicado, tá? Mas não tem nada de complicado aqui. Transitividade é saber se o verbo transita. Quando que um verbo transita? Quando ele precisa de complemento. Ele anda quando ele precisa de complemento. Só vou ver aqui qual que é a sequência que o livro traz. Primeiro ele fala dos verbos intransitivos. Depois fala dos verbos transitivos diretos. Dos transitivos indiretos. E por último ele fala dos verbos transitivos diretos e indiretos. Isso aqui nós já vimos em sala de aula. Vocês têm anotações aí no caderno, mas eu vou repetir para retomar, tá? Verbos transitivos diretos e indiretos. Então vamos por partes, tá? O primeiro aqui, pessoal, os verbos intransitivos, o próprio nome dele, com esse in, já fala que não. É um verbo que não transita. O que quer dizer isso, não transitar? É um verbo que não caminha, ele não precisa de complemento. Ele não precisa de nenhuma palavrinha depois dele para completar o sentido. Se eu falar assim, ó, exemplos, né? A flor murchou. Ponto final. Você consegue fazer uma imagem mental disso? Consegue, tá? Você coloca lá uma flor murchou, depois do murchou não precisa ter mais nada, porque você consegue fazer aí uma ideia, uma imagem mental. Então, o verbo intransitivo não precisa de complemento. Como que você vai guardar isso? Você vai lembrar que ele não transita. Ó, esse in aqui é a mesma coisa que não, tá? Ele não transita, ele não precisa de uma palavra depois dele. Verbos transitivos diretos são aqueles que precisam de complemento. Então, diferente do verbo de cima, o sentido dele é incompleto, tá? Então, precisa de complemento. Vamos colocar no plural aqui, né? Para combinar com verbos. E aqui também. Precisam de complemento. E esse complemento não tem preposição. Porque aí, com um exemplo, você já vai entender. Tá? Então, eu falo assim para vocês, por exemplo. Eu vi o menino. Tá? Se eu chegar para vocês e começar a aula falando assim, olha, pessoal, eu vi. Vocês vão falar assim, o que, professora? O que você viu? Qual foi o objeto aí, a coisa ou a pessoa que você viu? Eu vou falar assim, eu vi o menino. Se eu parar a minha fala, a minha oração em vi, vai ficar em completo sentido. Obrigatoriamente eu vou precisar de uma palavrinha para completar o sentido desse verbo. Então, esse verbo vi aqui é um verbo transitivo direto. Por quê? Porque ele se liga ao complemento dele e aqui não tem preposição. Lembrando que as preposições, vamos relembrar quais são as preposições? Quais são as palavrinhas que são preposições? De, em, com, para, por. Essas são as mais comuns, tá? Depois, conforme os exercícios vão passando, a gente vê outros exemplos. Então, verbo transitivo direto é esse vi, porque ele precisa de um complemento aqui, no caso, o menino, e não tem preposição. Se eu parar a frase aqui em eu vi, vai ficar faltando um complemento. É como se eu falasse assim, gente, vocês não sabem o que aconteceu. No Dia das Mães eu ganhei. E daí, professora? Ganhou o quê? Ganhei um vaso de flores. Então, esse um vaso de flores completa o sentido do verbo ganhei. Se eu falar só eu ganhei, não tem comunicação, vai ficar incompleto, tá? E os verbos transitivos diretos? Eles são muito parecidos com os de cima. Eles vão precisar de complemento também. Só que a diferença é que eles são o quê? Com preposição. Então, olha lá.
precisam de complemento com preposição. Se aqui é sem preposição, aqui é com preposição. Lembrando que as palavrinhas que são preposições, de, em, com, para, por, às vezes o a também, tá? Dependendo da frase. Aí então eu chego aqui e falo assim pra vocês, ó. Eu gosto de chocolate. Agora imagina, mesma situação. Chego na sala de aula e eu falo assim, pessoal, eu gosto. Vocês vão falar, como assim? Gosta do quê? Eu gosto de chocolate. Agora imagine se essa oração aqui não tiver o de. Se eu falar só assim, ó, eu gosto de chocolate. É assim que nós falamos? É assim que nós nos expressamos verbalmente ou por escrito? Não. Por quê? Porque esse verbo gostar aqui, ele precisa de uma palavrinha para ajudar. Ele tem uma muletinha assim, ó. O gosto é um verbo bem fraquinho. Qual é a muletinha que ele usa para chegar no complemento dele? A preposição. Então, verbos que precisam de preposição são chamados de verbo transitivo indireto. Qual é a preposição que eu tenho aqui? O de. Certo? Então, de novo, verbos transitivos indiretos são aqueles que precisam de complemento com preposição. Se não tiver a preposição aqui, vai ficar meio esquisito. Eu gosto de chocolate. Não é assim que a gente fala, né? E também existem os verbos transitivos diretos e indiretos. O que vai acontecer? Ele vai precisar de dois complementos. Um sem preposição e um com preposição. Então, por exemplo, o carteiro entregou a carta para João. Certinho? Então veja, esse daqui é um verbo que ele comunica duas ações. Quem entrega alguma coisa para alguém. Na minha frase aqui, o carteiro entregou o quê? A carta. Para quem que ele entregou? Para João. Então veja, um complemento aqui não tem preposição. Esse a aqui não é preposição. Porque se eu passar carta para cartas, esse a vai acompanhar as cartas. E as preposições não tem plural. As preposições são uma classe de palavra invariável, tá? Para João, aqui eu tenho uma preposição que está servindo para ligar o entregou até João. Então aqui eu tenho assim, ó, entregou a carta para João. O que eu tenho aqui? Um verbo transitivo direto e indireto, com dois complementos. Ele precisa de duas palavrinhas para completar o sentido dele. Ele é um verbo tão fraquinho que ele precisa de duas coisas para ele ficar com sentido. O primeiro, um complemento sem preposição e um segundo complemento com preposição. Podia ser o contrário? Podia. O carteiro entregou para João a carta, não tem problema, só mudou a ordem aí, mas tá valendo, tá? Tá igualzinho. Isso daqui tudo, pessoal, vocês já viram em aulas anteriores, vocês já viram essa explicação ao vivo e a cores, tá? Só dá uma olhadinha lá no caderno. Inclusive esse assunto aqui era da nossa avaliação mensal, que nós nem chegamos a fazer por conta da pandemia, né? Mas sem problema, tá? Verbos intransitivos, transitivos diretos, transitivos indiretos, transitivos diretos e indiretos. Tudo isso daqui está lá na página 51. Agora vem o exercício 6. Lá tem que voltar lá na tirinha, né? E ver assim, ó. Como se classificam os verbos da tirinha que você enumerou na questão 5? Quando o treinador fala assim, pule, rasteje, tá? Que tipo de verbos que eu tenho aqui? Ó, pule não precisa de complemento. O rasteje também não. O único que vai precisar de complemento aí é o pague. Por quê? Quem paga, paga para alguém. Então, os verbos são
primeiro, esse daqui é o exercício, então coloca lá a página, né, pessoal? Página 51, o exercício é o número 6. Quais são os verbos que aparecem? Os verbos são pule, tá? Vou abrir uma chavinha aqui, porque são 3 verbos, tá? Pule, rasteje e pague. Pule, rasteje e pague. Agora vamos ver qual é a classificação deles, tá? Quando ele fala assim, pule, não precisa ficar falando pule o quê, pule para quê. Ele tem sentido completo. O verbo que tem sentido completo é um verbo intransitivo. Por quê? Porque ele não precisa de complemento, tá? Então você escreve aí na frente, verbo intransitivo. E o rastejo também, tá? É o mesmo significado do pule, é uma ordem, rasteje. Não precisa ficar falando assim, rasteje o quê, do quê, para quê, com quê, tá? Ele também é um verbo intransitivo. Mas lá no último quadrinho ele fala assim, ó, pague ao meu personal trainer. Pague, vou até completar aqui, ó, ao meu personal trainer. Então, ele tem complemento, porque quem paga, paga para alguém. Como é que se chama o verbo que precisa de complemento com ajuda de preposição? Verbo transitivo, porque ele precisa de complemento, ele transita, tá? Indireto, por que indireto? Porque tem uma preposição. Aí você pega aqui e você mostra que esse a aqui é igual a para. Isso aqui é uma preposição. Certinho? Então, essa é a resposta número 6. Faz bonitinho assim no caderno, tá? Que fica bem organizado. Espero que tenham relembrado esse assunto. Nós já falamos disso. Não é um bicho de 7 cabeças, porque eu já tinha explicado, tá? Não vem choramingando, não. Ah, porque eu não sei. Papapá. Não, por favor. Exercício 7. Identifique os verbos e classifique-os. Verbo intransitivo, verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto ou verbo transitivo direto e indireto. Faça o mesmo com os complementos verbais quando houver. As nadadoras já se retiraram. Retiraram é o verbo. Tá? Então escreve aí, retirar. Tem um ponto final na oração depois do retirar. O que você entende aqui? Que é um verbo intransitivo. Por quê? Porque não precisa de complemento. Qual é a sigla que eu vou usar aí para verbo intransitivo? VI, verbo intransitivo, tá? Na letrinha B, o treinador ensinou ao time uma nova estratégia. Qual é o verbo? Ensinou. Agora aqui embaixo eu vou colocar aqui esse verbo ensinou, ele está precisando de 2 complementos. Quais são os 2 complementos que tem aqui? Ensinou para quem? Ao time. O que ensinou? Uma nova estratégia. Certinho? Como é que se chama o verbo que precisa de 2 complementos? Um aqui com preposição e um sem preposição. Verbo transitivo, direto e indireto. Qual é a sigla que eu vou usar? Verbo transitivo direto e indireto. Verbo transitivo direto e indireto. E aqui você vai mostrar que você tem os 2 complementos e que esse azinho aqui, ó, é uma preposição. O que quer dizer esse a aqui? Para. Ensinou para o time uma nova estratégia. Ele precisa de 2 complementos.
tá? Quem ensina, ensina alguma coisa para alguém, certinho? Tá. A frase seguinte, qual é? Opa. A frase seguinte é assim, ó. O menino vestiu o uniforme novo. Se eu colocar assim, o menino vestiu, vocês vão perguntar assim, mas o menino vestiu o quê? Uma camiseta, uma calça, vestiu a calça, vestiu o uniforme, o que ele fez? Então, olha lá. Quem veste, veste alguma coisa. Então, vestir é um verbo que precisa de complemento. Tá? Então, vamos lá ver a letrinha C. Vestiu. E o que ele vestiu? O uniforme novo. Vestiu é um verbo transitivo direto. Por que direto? Porque ele não precisa de complemento para se ligar à palavrinha que vai completar o sentido dele. Lembrando que esse o aqui não é preposição. Por quê? Porque se eu passar uniforme para o plural, vai ficar os uniformes novos, e preposição não tem plural. Esse o aqui é um artigo, tá? Aquele artigo definido, ou a, os, as, que faz parceria lá com os artigos indefinidos. Uma, uns, umas, tá? Então, vestiu é um verbo, qual que é a siglinha aqui? Como que nós vamos resumir? Verbo transitivo direto, porque ele precisa de um complemento sem preposição. A equipe precisa de ânimo. Ou qual é o verbo aí? Precisa. Do que ela precisa? De ânimo. Olha aí que fácil essa, pessoal. Já está bem aqui específico que esse de é uma preposição. E aí você vai se lembrar que verbo que precisa de preposição, um verbo, ó, transitivo também. Esse daqui é direto, porque não tem preposição. Esse daqui é indireto. Por quê? Porque ele precisa de uma preposição. Qual é a sigla que nós vamos usar aí? Verbo transitivo indireto, VTI. Certo? E a última? A última não, né? A penúltima. A torcida deu incentivo aos jogadores. A torcida deu incentivo aos jogadores. Qual é o verbo que nós temos aí? É o deu, certo? E aí, a torcida deu o que para quem? A torcida deu incentivo, ó, dois complementos. Para quem? É para que está aí ou é aos jogadores? Aos jogadores. A torcida deu incentivo aos jogadores. Como é que se chama o verbo que precisa de dois complementos? Ele é um verbo transitivo direto e indireto. Ou seja, ele precisa de um complemento sem preposição e ele precisa de um complemento com preposição. Lembrando de novo que esse a aqui é uma preposição que é igual a para. Como é que nós vamos abreviar isso aqui? Verbo transitivo direto e indireto. Certinho? E na última, a minha turma venceu o jogo mais difícil. Qual é o verbo aí? Venceu. Quem vence, vence alguém, vence alguma coisa. Venceu o quê? O jogo. Tem preposição aqui? Não tem. Então, como é que se chama o verbo? Verbo transitivo direto. E aí você escreve lá, verbo transitivo direto. Certo, pessoal? Então eu vou parando por aqui, tá? Depois vocês vejam qual é a lição de casa. Vou passar pouquinho a lição, tá? Sou boazinha. Só uns 45 exercícios com A, B, C, D e F, tá bom? Beijo pra vocês.